Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Tá na hora da gente começar mais um pontapé inicial aqui da lição da Escola Sabatina, com a nossa tentativa, não sei se justa ou injusta, de trazer de volta o Contra a Cultura, o saudoso, enterrado, quase esquecido, memorável Contra a Cultura, tá bom? Infelizmente a gente não tem todos os aparatos daquela época, quando a gente estava na rádio e tudo mais, mas a gente vai tentando aqui dar o nosso pulo. O que importa é a interatividade, a sua participação, né? E a gente poder ficar um pouco mais descontraído. E na lição dessa semana, na segunda lição desse trimestre, que é sobre o livro do Êxodo, né? O segundo livro da Bíblia, a gente vai estudar o capítulo 3 e o capítulo 4 do livro do Êxodo, que vai falar um pouco ali sobre os bastidores do chamado de Moisés. Nós vimos no episódio anterior, na lição 1, o bastidor ali de como o povo chega nesse período do Êxodo, como o povo está escravizado, como é que Moisés ali, talvez no seu ímpeto e excesso de zelo, ele anda mais do que as pernas poderiam aguentar e ele vai parar no exílio agora, né? O povo está lá no exílio, agora ele está no exílio, lá no meio do deserto, e lá ele vai passar por um período de readaptação, e é isso que a gente vai ver hoje, e o início, então, do ministério de Moisés, tá certo? O episódio, então, se chama A Sarça Ardente, o arbusto em chamas, né? O arbusto pegando fogo, mas que não se consome. Aí eu pergunto assim, né? Esse negócio de arbusto no meio do deserto, pegando fogo, é normal, né? Eu não sei, nunca tive lá. Nunca fui pro deserto, Nunca né? estive no deserto. Não, mas direito. quando, tipo assim, eu estive recentemente agora nas férias num lugar chamado Vale da Morte. Olha só que bonito. Antes da gente prosseguir, Leonide, pessoal, vocês já viram, quem não viu, semana passada, é isso aí. Apresentar... Privilégio, inclusive, viu, tá de volta. Que bom que ninguém me expulsou ainda. Tá. Então, Vale da Morte. Isso que importa. A gente já vai voltar nesse ponto aí, tá bom? Só vou falar um pouquinho sobre a questão do programa aqui, mas eu tava passando lá num lugar chamado Vale da Morte. 49 graus nas... Não tinha sombra, né? Então, Você o ia falar Salmo na diz sombra. o Vale da Sombra da Morte, né? Aham. Então lá nem a sombra tinha, era só o Vale da Morte. Perfeito. Tá? Então assim, você saía do carro, você começava a derreter, você tinha que voltar rapidinho para o ar-condicionado do carro e tudo mais. E lá tinha várias placas assim, como se fossem níveis de cores, do azul até o vermelho, né? Tipo assim, Sim. passando pelos intervalos de cores, dizendo assim, ó, probabilidade de pegar fogo. Então o arbusto talvez pegue em fogo no meio do Então, deserto. aí, né? tipo assim, naquele dia tava, tipo assim, laranja pro vermelho. Ou seja, Nossa. probabilidade de alguma coisa pegar fogo no meio do deserto muito grande. Porque, assim, é muito calor, coisa seca e tudo mais. Agora, a gente vai ver, né, que tinha uma característica que diferenciava qualquer outro arbusto pegando fogo. Pois Algo é. chama a atenção de Moisés ali, que ele, né, 40 anos no deserto, você vê uns arbustos pegando fogo, né? Enfim. Talvez. Mas a gente vai chegar nesse ponto. A questão é que a gente vai ver um pouco desse chamado de Moisés. A gente vai ver ali, será que o chamado de Moisés tem a ver com o nosso chamado, quando Deus nos chama para alguma missão, alguma coisa, no nosso chamado cristão? Será que tem tudo a ver, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre como muitas vezes a gente aplica a Bíblia como se tudo fosse sobre a gente, né? Tem gente que fala da chave hermenêutica da Bíblia e para uns é você mesmo, né? É. Tudo gira em torno de mim, né? Tudo sou eu. Mas a Bíblia não é exatamente assim e tal. E como a gente vê, não só na história de Moisés, mas em várias outras histórias, o chamado de Deus não é necessariamente um sinônimo de que tudo vai ficar fofinho, maravilha, né? Tranquilo. Então a gente vai conversar um pouco sobre essas coisas, sobre esse momento ali inicial da história de Moisés como agora esse líder, né? Então nem tudo começa bem, as coisas ficam assim meio complicadas no começo, vai de insistência divina à ameaça de morte, né? E não é do faraó, né? Ainda. Mas a gente vai ver um pouco mais sobre isso, tá certo? Antes da gente dar então esse pontapé inicial, alguns disclaimers aqui, né? Eu perguntei, né? Pra que eu fui perguntar, né? Perguntei no final do episódio passado o que vocês tinham achado do formato. 95%, Leonide, da galera gostou. Que bom. Muitos, assim, da antiga do Contra a Cultura, que saudade do Contra a Cultura, quando conversava, eu e o Isaac não ficava lá parecendo uma planta lendo o script da lição, né, que ultimamente é o que tem pra fazer, né. E aí, a maioria gostou, a gente teve o feedback positivo, né. A gente só teve alguns comentários, assim, pontuais, porque tem muita gente que tá acostumada
a seguir o dia a dia da lição ali e tal, e aí fica meio perdido no meio da conversa, aí acha que a gente tá dando volta. Entendi. Mas... Onde é que tá esse comentário? Tá no domingo, na segunda? onde é que tá tal. Mas se você prestar atenção, você, Leonide, e você de casa, você vai ver que no episódio anterior a gente passou por tudo que a lição falou. Claro. A gente passou em cada dia, só que assim, a gente não fica... Gente, esse aqui é o pedaço de segunda. Eu sei que na temporada passada eu coloquei lá as divisões, mas era tudo roteirizado, certinho. E na conversa aqui, se a gente for ficar parando cada vez, a gente vai tentar, né? A gente até deu uma pré-separada no assunto aqui, tentar dividir certinho por dia, mas se por um acaso a gente avança num, volta no outro para poder fazer um ponto melhor e tal. Porque assim, a divisão, Leonide, da lição, né? Ela é feita mais para você não estudar tudo num dia só. É didática, né? É didática, é para você dividir um pedacinho por dentro. Só que às vezes a lição do dia seguinte, ela já meio que complementa desse dia, então às vezes a gente tem que ir lá para depois voltar e fazer o ponto e tal. Então O fica, desafio às vezes... talvez seria você enxergar a lição como um todo, né? Isso. Não como partes separadas, porque na verdade cada dia conversa com o outro. E outra coisa, Leonide, a gente não está estudando a lição da Escola Sabatina. A gente está estudando o livro do Êxodo. Perfeito. E o livro do Êxodo ele é escrito numa sequência. Inclusive nem capítulo tinha naquela época, né? Moisés não escreveu pensando aqui, acabou o capítulo 2, começou o capítulo 3, ele só foi. Quando Exato. acabou, falou, acabou. Foi bom você tocar nesse assunto, porque o capítulo 2, se você vai se lembrar, se você não assistiu o episódio 1, né, a lição número 1, Recomendamos, inclusive, né? Recomendamos, pra você ver a gente lá falando várias coisas genéricas, né? Não, algumas coisas foram legais. Algumas. Mas foram O resto foi genérico. pontuais. Pontuais, aqui e ali, né? Então, mas você vai se lembrar, se você assistiu, se não, volta lá no finalzinho, que o capítulo 2, ele termina, você falou, Moisés não estava pensando no capítulo 2 e capítulo 3. Sim, ele só... Então a coisa vai mais sequência. E você pontuou algo nesse sentido. Porque o Verdade, final eu do lembro. capítulo 2, que quem escreveu esse negócio de capítulo, fez essas divisões, isso é coisa do É bem mais recente, né? Alguns séculos pra cá, né? Sim. Pra poder facilitar e tal, porque assim, né? O cara tá lá fazendo a leitura pública da Bíblia no sermão, né? Abra sua Bíblia aí na página 537, no meu, na sua deve ser 600 e alguma coisa. Confuso. Então, você tem os capítulos, os versículos pra poder indexar o texto. Fica mais fácil, né? Só que se você ficar preso a essa divisão ela é meio arbitrária às vezes. Sim. Assim, a galera tenta ajudar, mas a galera não tá preocupada com o escopo, a divisão do texto certinho. Ela só tá tentando ser, não é nem didática, ela tá tentando ser só prática. Perfeito. Então, cuidado, porque às vezes essa prática vai te fazer realizar más práticas. Sim, isso é até legal, porque às vezes a gente fica limitado a enxergar o texto como isso. Isso. E muitas vezes os capítulos, eles vão entrar um no outro. E deveria ser, tipo, não talvez 2, 3 capítulos, mas um capítulo só inteiro. Isso. Só que seria bem maior do que a gente está acostumado. Por exemplo, Daniel 10, 11, 12 é uma coisa só, né? Sim. Ela, do início ao fim, ela é uma coisa só, ela não tá dividida. Né? Isso é legal, até há quem diga que Daniel do 3 ao 6 é um capítulo só. Também, né? Um super capítulo. Só que ali você tem divisões, pelo menos, de período, Sim. de tempo e tal. O 10 ao 12 é um negócio só. É um discurso, praticamente. Né? Mas, enfim, pra gente não ficar em devaneios aqui, final do capítulo 2, lembrando, Até pra abrir gente aqui. não fazer essa divisão, né? Abre em casa também sua Bíblia, vamos lá. Por favor, se você não tá pedalando ou lavando louça, né? Ou dirigindo, você tá em casa aí, abre sua Bíblia enquanto você ouve no celular e tudo mais. Mas o capítulo 2, 24 diz: Deus ouviu o gemido deles, no caso o povo de Israel, e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E aí Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles, e aí o capítulo 3 começa. E Moisés apacentava. Exato. Eu quero que você retoma daí. Pode ser? Eu acho que eu lembro, então. Você lembra? Eu Não lembro. lembra? Não? Então, porque assim, agora a gente vai mudar completamente para Moisés, porque assim, o povo tá lá sofrendo. Sim. Deus viu que o povo tá sofrendo, mas aí a história continuou com Moisés 40 anos no deserto. Isso é legal, né? Porque o texto ele vai trabalhar com essa crescente. A gente falou isso na semana passada, né? Deus ouve o clamor, ele lembra da aliança, ele vê, ele conhece. E o texto ele vai aproximar em Moisés. Porque qual é a ideia do texto? É mostrar que a ação de Deus agora ela está vinculada a Moisés. O instrumento do agir de Deus não vai ser outro senão Moisés. Isso é legal de pensar, porque Deus ele não precisaria de Moisés para libertar o povo. Uma palavra que fosse, já o povo estaria liberto. O Egito destruído. Mas ele escolhe um ser humano para agir em prol de outras pessoas. A gente falou disso, né? Sobre como que o ser humano é um parceiro de Deus em restaurar justiça e paz. Então o capítulo 3 começa com a gente trabalha com prenúncios de enredo.
Como se fosse o texto falando pra você, presta atenção, isso aqui vai ser importante. Então, ele tá fincando checkpoints, digamos assim, ou bandeiras vermelhas, tipo assim, ó, presta atenção nisso, essa informação vai ser relevante depois, presta atenção. E a gente muitas vezes, né, até nessa coisa de ficar dividindo a leitura da Bíblia, né, vou ler um capítulo hoje, outro amanhã. Nosso ano bíblico, né, famoso. E claro, é difícil a gente, né, ler grandes porções da Bíblia, ainda mais com o excesso de disparo de dopamina que a gente tem com o celular, com o TikTok, já era difícil. Deveria ser menos, talvez, até, né? Menos textos, então, mais tempo. A Bíblia deveria ser um tweet, né, pelo visto, né, então, tipo assim, a galera só aguenta ler se for, né, 144 caracteres. Mas, enfim, o texto, quando você lê grandes porções dele, quanto mais porção dentro de um texto desse você consegue ler, mais você consegue compreender o contexto. Mas é um exercício, né? Você tem que ir se adaptando a ler dessa forma. Mas e aí? O texto, então, tá dando esse prenúncio de enredo, ou chamando a atenção pra gente, olha, esse personagem Moisés aqui, ele é central na história. Perfeito. Talvez não tão central quanto Deus. E ele é central pra parte de Deus se lembrar e agir. Isso. Então, o Moisés aqui não tá só alheio apacentando as ovelhas. Então, isso é muito legal. Enquanto Deus tá vendo sofrimento, aí ele olha pro outro lado, Moisés tá lá apacentando e fala, aliás, tá. Vamos trabalhar, Moisés? Chega de só ficar apacentando ovelha, vamos colocar a mão na massa. Só que isso demorou 40 anos, né? Isso acho que é muito importante pontuar. Quando Moisés, se vê nos capítulos seguintes, quando Moisés sai do Egito, ele está com 40 anos. E agora se passou mais 40 anos. 40. Então Moisés já está com 80 anos. 80 anos. Eu estava pensando em pendurar chuteiras, acabar, se aposentar, e Deus chega, vamos trabalhar? Já pensou? 80 anos. Já contribui o suficiente, né? Já peguei 10% de cada ovelha pra lá, tipo, fazer meu INSS. Não. Não. Sai da aposentadoria. E há até quem diga, desculpa, claro, que Moisés, não, porque naquela época, 80 anos não era tão velho assim e tal. Mas lembra que quando chega ele a 120 anos, mais 40 anos, o texto inclusive coloca, os seus olhos não tinham se escurecido e nem a sua visão estava, estava normal a visão, no sentido que ele já estava muito velho. Então 80 anos não é hoje o que é os 80 anos, talvez óbvio. Hoje seria uns 55 para 60, né? Já estaria nessa idade de aposentadoria. Então ele era um senhor já. Sim, sim. Não era um menino. Ele não estava no auge da sua juventude, né? Sim. Mas vamos ler o texto, então? Aí a gente traça alguns comentários aqui. Tudo bem. Verso 1, então, do capítulo 3. Moisés apacentava o rebanho de Jetro. Ou seja, aparentemente, enquanto o povo se lasca lá, a vida segue para Moisés. Tá tranquilo. Ele tentou, errou, falhou. Falou assim, não é para mim. Vou embora daqui. Né? Aparentemente, Deus não quer nada comigo. Moisés, então, apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian. Ou seja, Moisés está casado aqui, né? E, levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Outra informação completamente curiosa e uma informação também que é um prenúncio de enredo. Só isso aí, obrigado. Horebe, nome do monte. Também conhecido como Monte Sinai. Monte de Deus. Monte de Deus. Monte Sinai. Ali, o anjo do Senhor, outra coisa bem importante aqui, o anjo do Senhor. Perceba que talvez na sua versão, se você está lendo com a gente na ARA, que é a Almeida atualizada, apesar de que eu acabei não trocando aqui, eu tô na nova Almeida atualizada. Mas é muito parecida as versões, né? Mas, confirma pra mim, anjo aí tá maiúsculo? O anjo está minúsculo, mas o Senhor está maiúsculo na minha. Entendi. No meu aqui, o anjo já tá maiúsculo também. Olha então, acho que, assim, é o tradutor já facilitando o serviço pra gente, né? Mas, enfim, a gente volta ali. O anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, e aí a informação relevante pra gente aqui, mas não se consumia. De novo, é normal pegar fogo no deserto. A vegetação vai ficando seca. Eu aprendi isso hoje. A vegetação vai ficando seca, e aí qualquer fagulha, qualquer coisa, ela pega fogo. Sim. Entendeu? As crianças já pegou uma lupa, alguma coisa assim, aí você amplifica o raio, você concentra o raio solar, você bota uma folha, ela pega fogo. Sim. Então, a depender de como o sol vai incidir sobre aquela vegetação, vai pegar fogo. Mas... Só que, o que acontece com algo que pega fogo? Se consome. Mas aqui não. Aqui não, aqui é o oposto, né? Ela não se consome. E aí Moisés olha e fala assim, peraí, algo de errado não está certo. Né? Tem alguma coisa acontecendo. Boa. Então disse consigo mesmo, vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Né? Então ele de fato se maravilha com isso. É algo que chama a atenção dele. Não é um evento comum, né? Por mais que algo pegando fogo seja comum no deserto, aqui para Moisés não é. Então a gente tem algumas informações aqui ressaltando, né? Tem um nome especial para esse monte, né? Quem aparece para ele aqui é o anjo do Senhor. Né? Curiosamente. E algo maravilhoso acontece, que é uma sarça
que não se queima. E aí, verso 4, quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moshe, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. E Deus continuou, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Monte de Deus, Horebe, é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então ele fala assim, olha que legal, um arbusto pegando fogo, vou ali. Moisés, isso aqui é santo, meu Deus, vou morrer. Isso é muito legal, porque não sei se vocês repararam, na sua leitura e na leitura do texto, há uma repetição constante do verbo ver aqui. Do verbo ver, aparece demais. Inclusive, quando no verso 2 fala, apareceu-lhe o anjo do Senhor. Aqui é o verbo ver de novo. Em hebraico é o verbo ierê, que é ver, tudo mais. Então, nesse sentido seria, e foi visto o anjo do Senhor por Moisés. Seria mais ou menos essa tradução literal. E o texto aqui, na verdade, ele mostra uma questão muito curiosa. Então, Moisés, ele vê a sarça. Aí ele fala, eu vou me voltar para ver essa grande maravilha. Só que no hebraico, de novo, essa grande visão. Essa grande coisa. Aí Deus vê que Moisés se voltou para ver e Deus fala com ele. E quando Deus fala, no verso 6 lá fala, Moisés esconde o rosto porque ele temeu ver Deus, ou temer olhar para Deus. Isso é muito curioso, porque que o autor vai ressaltar tanto o verbo ver. Aqui, o que a gente consegue perceber é que tudo que Moisés quer ver é uma grande visão, uma grande maravilha. Ele quer ser entretido por aquilo. Só que quando ele descobre que tem uma revelação por trás da grande visão, aí ele fica assustado e ele se esconde da visão. E aqui tem até um lance de se esconder da visão, se tem um pouco desse medo, ou se tem também essa... não tô a fim de ver, sabe? É meio que um flashback, né? Igual a gente comentou na lição passada, né? Tipo, ele meio que tinha uma sensação de que ele era alguém diferenciado, ele era um escolhido, de certa forma, e ele é volicionado, né? Ele tem esse ímpeto de agir, porque ele tem sobre os ombros dele. Sim. E aí, 40 anos depois, ele falou assim, caramba, achei que eu tinha deixado isso pra trás. E agora... Né? Aí, olhar aquilo ali talvez fosse pra ele um gatilho. Deu gatilho. Deu gatilho. Só que eu acho legal, o pessoal fala muito sobre traduzindo para os nossos dias, né? Sim. Eu acho legal isso aqui relacionado com a gente também. Muitas vezes quando a gente tenta se encontrar com Deus, a gente às vezes vai buscando grandes visões, grandes aparições e tudo mais. Então, por exemplo, você vai num culto, você quer ver um show. Você quer ver aquele cantor massa, aquele pregador top, mas quando a Bíblia é aberta e Deus se revela, você fica enfatuado, cansado, você quer ir embora, porque você não quer a revelação de fato. A revelação muitas vezes ela afasta a gente da coisa, porque a gente como Moisés talvez só queira grandes visões, não quer de fato a revelação de Deus para nos dar uma missão, porque isso é muito importante. Toda a revelação de Deus ela vem com uma responsabilidade em si. Toda vez que Deus se revela, uma responsabilidade é colocada sobre nós. Inclusive, quando eu leio o texto bíblico, eu sou também responsabilizado a agir. Por isso que muitas pessoas não aceitam nem o texto, porque não querem essa responsabilidade. Por isso o texto ele é diferente. E Moisés aqui vai encontrar essa responsabilidade, né? Tem algo a fazer. Sim. Agora, uma pergunta para você que está aí, e prestou atenção na leitura do texto, e para você que está aqui, e prestou ou não atenção na leitura do texto. Vamos descobrir isso aí juntos. Você provavelmente sabe essa resposta, mas quantas pessoas tem aqui nessa cena? Boa pergunta. Vamos ler de novo rapidinho? Vamos lá. Ó, o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo. Boa. Aí Moisés se aproxima. Então Deus fala, tira as sandálias, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Olha só. Tem 3? Tem ou tem 2? 3 ou tem 2? É uma boa pergunta. Essa é a pergunta, porque né? Quem aparece, ele fala assim, ó, então o anjo do Senhor apareceu na chama de fogo. E aí Deus fala. Então, peraí, o anjo apareceu, eu falei assim, só um instantinho, Deus, vem falar aqui. Ou o anjo do Senhor aqui é Deus. Isso é muito legal, porque ao longo de toda a escritura vai aparecer muitas vezes a expressão o anjo do Senhor. Se aparece anjo do Senhor, automaticamente é Deus. Então, isso que é legal, porque quando aparece, por exemplo, apareceu lá com Sansão, aí o pessoal fala, qual que é o seu nome? E tá lá o anjo do Senhor, ele fala, por que você pergunta o meu nome se não é maravilhoso? E aí ele vai subir até na fumacinha e o pessoal fala, nossa, Deus esteve aqui e a gente vai morrer. Porque eles perceberam que era Deus. Toda vez que aparece o anjo do Senhor, esse anjo do Senhor, no texto, ele é confundido com Deus. O que isso quer dizer, confundido com Deus? Que parece muito, né?
Ou que ele é, né? O que é? O que é o próprio Deus. Logo parece muito. Logo parece muito. Não, você não está equivocado. Parece tanto que é. Que é. Uhum. Então você tem, por exemplo, aquele episódio do próprio Abraão, Sim, né, onde ele vai sacrificar Isaac, e aí o anjo do Senhor fala, não. Jurei por mim mesmo, ele fala naquele texto. O anjo do Senhor falando que jurou por ele mesmo. Mas, tipo, como é que no final, quem é ele, né? Então você vê, assim, é muito importante olhar isso, porque, e a gente entende aqui, por outras considerações, né, que sempre que Deus ele vai se revelar no Antigo Testamento, ele se revela pela pessoa de Cristo, né? Exato. O Cristo pré-encarnado. João capítulo 1, verso 18, né? Isso. Então, alguns profetas vão chamar do homem vestido de linho, outros vão chamar de um filho do homem, outros Miguel e tudo mais, assim, talvez tem gente que discorda que Miguel é uso próprio para isso e tal, mas assim, é muito claro você ver na Bíblia o Cristo pré-encarnado aparecendo para as pessoas, e aqui é mais uma desses episódios, né? Eu gosto muito lá do episódio de Abraão, porque o anjo que fala para Abraão não matar o filho, no caso é o anjo do Senhor, é o próprio Jesus, é aquele que tá falando assim, não mata o seu filho, porque um outro filho vai morrer, no caso, Exato. No altar de Deus, né? Então é muito bonito isso, porque, de novo, aqui a gente não tá falando de um Deus que tá lá no abstrato, alheio. É um Deus que tá vendo, que ele sente as dores, que ele tá ali entre o povo e tudo mais. Um Deus que tá próximo, né? E esse Deus, ele vai se apresentar aqui, tirando sua credencial e falar assim, ô Moisés, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. E aí, Moisés imediatamente ele esconde seu rosto, tem medo de olhar e tal, ele percebe diante da glória de quem ele tá. Mas por que de todas as formas que Deus, você falou assim, eu sou maravilhoso, ou isso aqui, de todas as formas que ele poderia se apresentar para alguém que talvez não falasse com ele, ou nunca falou com ele, não sei. O texto não menciona uma dessas cristofanias, ou teofanias diretas, né, ou seja, esse encontro com Deus direto antes disso daqui, mas a gente tá falando de alguém com 80 anos, que talvez nunca se relacionou com esse Deus de forma direta, talvez saiba alguma coisa, aprendeu lá na sua infância com a mãe e tudo mais. Deus fala assim, então, a propósito, eu sou Deus. Aquele Deus lá das histórias de Abraão, Isaac, Jacó e tal. Qual que é a relevância de Deus se apresentar dessa forma? De uma forma relacional. Isso é legal, né? Porque no verso 6 ele vai começar com eu sou o Deus do teu pai. Então aí ele vai relembrar Abraão, Isaac e Jacó. Isso mostra a aliança, né? E isso mostra muito mais a promessa de Deus. Lembra quando Deus chama Moisés, ele faz a promessa de descendência, o que a gente já viu cumprido em Êxodo 1, e a promessa de terra. E ele, em Êxodo 15, fala sobre libertação de uma escravidão que o povo seria levado. Então, quando ele se apresenta como Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ele está puxando toda a base do Gênesis, colocando aqui, falando, Moisés, eu sou o Deus da aliança. Eu sou o Deus da aliança e vou levar vocês para a terra que eu prometi há tantos anos. Chegou a hora de cumprir isso aqui. Então tem um peso muito forte, né? E é um Deus relacional, né? Sim. É um Deus que é um Deus dos vivos, um Deus que anda com as pessoas, né? E esse Deus é tão relacional que o verso 7 fala, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus atores, conheço-lhes o sofrimento. Então não é só um Deus que estava distante, alheio a tudo, é um Deus que está próximo, ele viu, ele ouviu, ele conhece esse povo e está na hora de libertar esse povo. Demorou um pouco, né? Ou será que foi no tempo certo? Será? Não sei. Porque a gente tá falando aqui, quando Moisés ele decide agir, são 40 anos, escravidão. Lembra que assim, não é que Moisés já era velho, não, o povo tava 40 anos tomando lombo. E isso fora os outros 400 anos. Isso aqui tá no bolo, né? E aí mais 40 anos, ele fala assim, então, eu vi e decidi agir. Mas já que você entrou aí no verso 7, a gente move aqui, pelo divisão da lição aqui, a gente tá meio que movendo pra segunda-feira. Então a gente já cobriu sábado e domingo, mais ou menos ali, né? Coloca agora bem em letras garrafais, né? Segunda-feira, né? Solta a vinheta de segunda-feira, então tudo vai, segunda-feira. Como você falou, ele faz essa diferenciação então, né? Não é só que eu sei o que tá acontecendo. Eu conheço. E a gente falou isso semana passada, né? O conhecer, ele tem essa ideia de relacional, né? E Deus com o sofrimento, você nunca vai ver, na verdade, na Bíblia, Deus explicando o sofrimento. Inclusive Jó. Jó nunca vai ter resposta porque ele sofre. Porque Deus não explica sofrimento, Deus sofre junto. Deus se compadece. Então aqui o conhecer o sofrimento tem a ver com esse Deus estar relacionado. É como se cada chibatada dada Deus estivesse o sofrimento humano não é algo que Deus sabe intelectualmente. Ele não tá alheio, né? Tipo assim, quando a gente canta aquelas músicas, né? Eu sei o que é sofrer.
Esse eu sei é tipo assim, não, eu estudei sobre isso. Me falaram como é que é. Não, eu sei o que é sofrer, é tipo assim, eu estive lá, doeu em mim, eu sei o que é essa dor. Então quando Deus fala assim, eu conheço o sofrimento do meu povo, eu sei que sofrimento é esse. Dói em mim, né? Exato. Verso 8, por isso eu desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e aí levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. É legal ele falar desses povos aqui, porque tem uma outra citação aqui, lá atrás, com Abraão. Êxodo né? 15. Você mencionou rapidamente isso no episódio anterior, mas acho que é bom frisar isso aqui, porque quando Deus aparece para Abraão e fala para Abraão, olha, eu vou te dar uma grande descendência e vou te levar para onde? Para uma terra abundante. E aqui então Deus está usando a linguagem da aliança de Abraão. Exato. Então não é só que ele se apresentou como Deus de Abraão, ele está relembrando o contrato que ele assinou com Abraão. Ele está trazendo todo o teor do contrato da aliança para a conversa, então, né? Então, ô Moisés, eu sou aquele Deus que assinou um documento dizendo que eu iria agir, e eu vim aqui para cumprir essa promessa. De fato. Só que nessa linguagem da aliança que você observa lá em Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 17, tem também a menção de que no meio desse processo de desenvolvimento do povo, da aliança, haveria escravidão. Sim. Só que Deus ele dá um recorte de tempo e uma razão pela qual o povo ficaria escravizado. Você consegue explicar pra gente qual é? Claro. Ele vai falar que o povo vai ficar escravizado por 400 anos, ele inclusive cita, na 4ª geração, tirar vocês de lá e levar vocês para essa terra. E ele vai citar o motivo. Deus é muito didático. Ele fala, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Isso quer dizer, então, que o povo vai ser escravizado por 400 anos, porque tem um povo chamado amorreu, que ninguém conhece, uma galera lá completamente aleatória, que ainda tem chance de salvação. Temos que lembrar isso, né? Quando fala de medida da iniquidade, taxa da iniquidade, é uma medida que Deus tem, uma medida meio simbólica, mas é meio literal também. Porque ele sabe. Ele sabe. Tipo assim, a minha medida de tolerância, porque tipo assim, ele sabe que não vai dar em nada. Exatamente. Ele sabe, ele profetiza até que eles me rejeitem completamente. Mas ele tá falando assim, eu já sei, não é Minority Report, lembra? Eu já sei. Eu já sei o que vai acontecer, então eu já vou punir de antemão. Não, eu já sei que eles vão me recusar, mas eu vou dar pra eles um tempo de graça. Sim. Para que eles façam essa escolha por conta própria. Para que fique talvez visual, imagina um copo, uma taça de vinho, né, onde cada gota seria um pecado da pessoa, da nação. E aí quando essa taça se enche e transborda, Deus fala, não, agora deu, vamos agir em juízo. Só que essa taça, uma pessoa sozinha não pode agir, não pode encher sozinha. Então imagina, né, não, na minha vida toda fiz tudo que era errado, você é fino, você não chegou nem fez uma poça ali. Porque você não consegue encher. Quem enche essas taças é a humanidade, são nações e tal. E quando se enche, Deus vai agir em juízo. Tanto que a entrada do povo de Israel em Canaã, depois lá com Josué, isso é o juízo de Deus sobre essas nações, que encheram essa taça de iniquidade. O que Deus está falando para Abraão, então? Vocês vão ser escravizados porque tem um povo que você não conhece, que ainda tem chances de misericórdia e de salvação. E esse povo está ocupando a terra que eu vou te dar. Exato. Mas eu não vou expulsar eles de graça. Não, porque a expulsão deles, inclusive, é um juízo de Deus contra esse povo. E o próprio juízo, isso é muito legal, o próprio juízo é um apelo de misericórdia para o povo, para os amorreus. Então, por que o êxodo no final vai acontecer? Primeiro vai acontecer porque faz parte da agenda divina. Deus ele falou, não, isso aqui faz parte. Tanto que ele anuncia isso para Abraão em Gênesis 15. Segunda coisa, é uma forma de Deus fazer conhecido para todos, inclusive para o seu povo. Terceira coisa, é o último apelo de misericórdia aos cananitas. Porque se até então eles foram infiéis e procuraram outros deuses, o êxodo vai ser uma forma deles se voltarem para Deus e se arrependerem. Claro que muitos não vão se arrepender, vão na verdade se opor a isso, Sim. Mas seria uma possibilidade. Não, e não é só uma possibilidade. Conforme Israel vai avançando dentro de Canaã, existem povos, alguns com motivos certos, mas metodologias erradas. Gibeonitas. Né? Outros, talvez não povos, mas indivíduos. Falam assim, não. Raabe, né? Raabe, lá na frente depois Ruth dos Moabitas. Não é exatamente essa galera aqui e tal, mas você vai vendo Deus abrindo espaço para que outras pessoas, e até nações, ou tribos, clãs, sei lá, sejam incorporadas ao povo de Deus. E isso é interessante, até abrindo um parênteses nesse ponto, mas muita gente vai falar, não, porque Deus foi muito cruel, falando para matar a mulher, homem e tudo mais. Só que esse tipo de linguajar, ele tinha um propósito. O propósito era como uma forma do pessoal da terra de Canaã receber essa notícia e ficar com medo dessa notícia. E aí eles se renderem a Israel.
a ideia de destruição ela só viria para aquele que não aceitasse a salvação. E esse juízo vem com isso, é uma separação, né, de salvação para aqueles que aceitam, mas também tem destruição para aqueles que mantêm rebelde para com isso. Uma dica aqui para você que gosta de estudar a Bíblia, a gente tem um curso aqui no canal chamado A História de Deus. Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar a playlist. Caso, né, você não queira assistir do episódio 1, dá uma olhadinha no episódio chamado Josué, Juízes e Ruth. Lá você vai encontrar explicação para esse tema, porque lá eu menciono um pouco na aula essa questão de tipo assim, não, mas Deus era sanguinário no Antigo Testamento, ele manda, né? E tem alguns textos bíblicos que dão pra gente um entender de que não era bem assim. Sim. É o que você explicou, tem essa linguagem, mas tem outros textos bíblicos que parece que eles se contradizem, porque ele chega lá, não, e limpou completamente aquela nação. Aí passa algum tempo, você chega lá, o povo tá lá. Assim, mas não matou todo mundo? Não. Mas ele não falou que era pra matar, ele não descreveu que matou então. De novo, tem todo um propósito, tem toda uma linguagem. De novo, a gente não tá tratando com um texto, com uma literatura que foi escrita década passada. Sim. Entendeu? Então, assim, é outra época, assim, são milênios atrás, uma cultura gigantesca atrás, num lugar que tá longe da gente, né, de um povo com uma outra cultura. Gente, o povo que vive em Israel hoje não tem nem mais toda a cultura daquela época. Não são os israelitas, mas são israelenses agora, né? Outra galera. Então, assim, sabe, a língua mudou, o próprio hebraico não é o hebraico original, ele tem várias mudanças. Se você pega a nossa língua brasileira, que tem menos de 500 anos, o quanto que ela já sofreu de semântica, sabe? Então, todas essas coisas tem que levar em significado, né, em consideração. Então, vale a pena a gente considerar aqui que Deus, ele, mesmo quando ele usa uma linguagem violenta aqui na literatura, ainda assim a motivação dele, o agir dele é por amor e por redenção. E você percebe isso, né, que a lei de Deus ela é dada nesse aspecto para uma forma também de discussão e do povo abrir a mente para um contato e relacionamento com Deus. Deus é claro, o moabita não pode entrar na congregação de Israel até a 3ª e 4ª geração, um cananita não pode fazer parte da Assembleia de Israel. E aí você tem Raabe, cananita, e você tem depois Ruth, moabita, 1ª geração, entrando em Israel. Então, essas leis são passadas mais para uma proteção de Israel, para não entrar em aliança com esse povo, que não dá certo também, mas também para que houvesse essa grande fala forte, para que o povo de lá também se arrependesse e voltasse. Então, esse é o motivo do êxodo também, ser um apelo de salvação para os cananitas, sabe? E Deus vai chamar Moisés justamente para esse objetivo. Vamos libertar o povo para começar a colocar esses planos em prática. E quais são as palavras que Moisés, né, na sua escrita, coloca na boca de Raabe, por exemplo? Isso é muito engraçado, né? Quando ela vai explicar, tipo assim, não, mas tipo assim, eu sei quem vocês são. Sim, e as palavras dela são a mesma que Deus usou basicamente pro povo, né? Então ali também, se você vê uma explicação literária, toda essa construção de intenção, né, Raabe falando assim, não, eu sei que vocês foram lá, e os milagres que Deus fez e tudo mais, né? Talvez, assim, se você analisa meticulosamente a história ali, fica meio difícil explicar como é que ela já sabia disso. Não tinha como ela saber e tal, né? Mas, assim, de novo, é o que você falou, é um texto que ele vai à frente de si para explicar e para o povo poder entender, e mesmo que seja uma pessoa, tipo uma prostituta, no meio da capital de Canaã ali, talvez, mas salvou alguém, né? Então, muito interessante isso. E aí, então aqui no texto, no verso 8, de alguma forma Moisés coloca aqui Deus falando, amarrando a sua aliança aqui com todas as características, né, Abraão e tudo mais, e agora com a terra, e essa terra, ela está justamente, né, ocupada por essa galera toda aqui que ele estava tentando salvar. E isso é legal, porque quando ele coloca o povo aqui, cananeu, amorreu, tipo, às vezes na tradução não tem esse lugar do cananeu, só tem cananeu, é como se Deus estivesse não só dando a terra para o povo de Israel, mas os próprios povos da terra estão sendo dados para o povo de Israel como herança também. Então Israel não está herdando só a terra, mas quem mora na terra. É responsabilidade dele para levar juízo e também salvação para esse povo. E aí, verso 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Eu vejo a opressão com que eles estão oprimindo, né? Isso. Agora, venha, e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. É como você falou no começo, né? A história de como Deus vai executar esses atos maravilhosos, mas Deus está falando aqui, eu vou enviar você, para que você livre. Mas eu já tentei, né? E aí vai começar aqui toda uma questão, né, de Moisés, ele tentando refutar e tudo mais, enfim. Mas Deus, ele vai virar para Moisés e vai refutar cada uma dessas objeções. São 4 momentos que Moisés ele vai falar, colocando meio que ou um empecilho ou pedindo uma explicação melhor.
Então Moisés perguntou a Deus, primeira objeção, né? Isso. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Eu já tentei. Quem sou eu na fila do pão? Deus, te contar um segredo aqui. Se você que tá vendo a escravidão, não sei se você viu, mas eu já tentei. Por causa dessa tentativa, eu tô aqui há 40 anos cuidando de ovelha. Uhum. Não dá certo. E aí Deus responde, verso 12. Eu Estarei com você, eu serei contigo. E este será o sinal. Este será o sinal de que eu enviei você. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste exato monte. Vamos combinar uma coisa. Esse é o pior sinal que Deus podia ter dado. É. Moisés fala, tá bom Deus, quem sou eu? Vou te dar um sinal que eu te mandei. Qual é o sinal? Depois você libertou o povo, então tu vai lá, liberta o povo, aí tu tem que fazer, traz o povo. Quando você estiver aqui nesse monte, com todo o povo, você vai ter certeza que eu te mandei. Que sinal é esse? Ou seja, Moisés vai lá, confrontar o rei, né, o faraó, vai trazer todo aquele povo, tal, vai voltar aqui, aí vai fazer um culto. No final do culto ele vai... Rapaz, foi Deus mesmo, hein? Foi Deus mesmo. E sabe que Jesus tem um sinal muito parecido em Mateus 24, É né? verdade. O pessoal chega lá pra ele e pergunta, qual o sinal da tua vinda? E eles perguntam, sinal no singular, não sinais. E no texto inteiro só tem um sinal que Jesus dá pra sua vinda. Uhum. Ele fala, e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Filho do homem. Que é o Filho do Homem nas nuvens do céu. Uhum. Então, qual o sinal quando o filho do homem tá nas nuvens do céu é porque aconteceu o quê já? Ele tá voltando. Tá voltando. Então o sinal da volta Qual de sinal que Jesus você tá voltando? é a volta dele. É. Você vai saber exatamente quando acontecer. É, tipo, você vai ter certeza de Jesus vai voltar quando ele voltar. Entendeu? É isso aí. É basicamente o sinal que Deus tá dando pra Moisés também. Jesus, ele Irônico. fala, quando ele tá falando com os discípulos, né? Ele fala assim, ó, essas coisas que eu tô falando pra vocês, eu digo hoje, pra que quando elas acontecerem, vocês saibais que eu sou. Sim. E que Deus, e foi o Pai que me enviou. Perfeito. Né? Então, o cumprimento das promessas de Deus, eles vão ser percebidos conforme a história vai acontecendo, né? E esse é o agir de Deus através da fé. É esse que é o dar o passo de fé. Né? Só que assim, Deus vai dar vários sinais aqui também e tal, mas é muito curioso como isso acontece, né? Sim. Então esse sinal aqui, ele falou assim, olha, vocês vão voltar para esse lugar que é sagrado, mas ele é sagrado por quê? Né? Tipo, simplesmente Deus ungiu aquele lugar ali, aí Moisés um dia estava andando com as ovelhas, ficou santo o lugar e tal, a manifestação de Deus santifica aquele lugar, né? Tipo assim, é muito interessante isso, né? Porque a gente vai ver durante o desenvolvimento do Êxodo, como é que Deus faz um lugar para si, e esse lugar é sagrado, mas peraí, mas a Terra não é dele? O planeta Terra não é dele? Então, tipo Mas assim, é a presença dele, né? Então, De fato. você está diante daquele que é santo e santifica o lugar onde ele pisa, né? E aí, verso 13, Moisés disse para Deus, eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, tá, mas que Deus? Qual que é o nome dele? E aí, o que eu vou dizer para esse pessoal? Né? Então o pessoal vai questionar, o pessoal vai querer saber. Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Então é bem característico porque esse Deus está se apresentando e se desvelando para Moisés aos poucos aqui no texto, né? Sim. Então ele começa falando assim, olha, eu que sou o anjo do Senhor aqui, né? Quem é esse anjo do Senhor? Quem é essa figura gloriosa que está aparecendo? Não, eu sou aquele que apareceu para o seu pai Abraão. Né, o pai fundador do seu povo, que é o pai de Abraão, pai de Isaac, pai de Jacó. Jacó ali com seus 12 filhos, né? E aí dando as bênçãos no final ali de Gênesis para cada um desses filhos. Sim. E essas bênçãos ela vem de Deus e Deus ele vai aparecendo para cada um desses patriarcas. E agora Deus meio que deu uma desaparecida, pelo menos no texto, né? Sim. Mas e a gente tem várias gerações aqui se sucedendo na escravidão do Egito. Mas possivelmente na boca daquele pai conversando com seu filho, olha, a gente está aqui nessa situação, mas um dia um Deus apareceu para o nosso pai Abraão e ele assinou um contrato cortado no sangue, né, dividido ali e tal, e ele prometeu que vai levar a gente para algum lugar e tal, mas quem que é esse Deus? Então, é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, mas não sei dar um nome, né? Isso o texto inclusive fala, né, sim, que os seus pais me conheceram como o Todo-Poderoso, El Shaddai, mas agora pelo meu nome o conhecereis e tudo mais. E esse nome ele diz, eu sou. Eu sou o que sou, eu né? sou o que sou. E ele diz, quem? Eu sou. Tá, então Moisés, que Deus é esse aí? Eu sou. Aí ele fala assim, não, é aquele Deus poderoso, maravilhoso, cheio de coisas. Não, é o eu sou. Sim.
Mas a gente olha assim, eu sou o que sou. E tem gente que explica, não, eu continuarei sendo o que eu continuarei sendo. Cada um tem meio que uma explicação e tal, mas o que a gente consegue extrair aqui dessa verdade quando Deus ele se apresenta? A gente já entendeu que, primeiro, ele vincula o seu nome, a sua presença, o seu ser, ao contrato que ele tem com o povo, né? Então, Moisés, eu tô aqui para cumprir o contrato. Tá, mas não tem exatamente um nome na assinatura, né? Só tem uma marca de sangue lá, né? Legal. Que nome eu devo dar pro pessoal quando eles perguntarem assim, tá, mas quem que assinou esse contrato aí, né? Fala assim, eu sou o que sou. Qual o significado disso? Por que que agora ele move, então, da aliança para algo mais significativo ainda? Isso é interessante, né? Porque aqui eu sou o que sou, vai inclusive o verbo ser no hebraico vai dar uma origem para o que a gente chama na Bíblia de tetragrama sagrado. Na sua Bíblia, quando aparece a expressão Senhor, tudo em maiúsculo, esse tetragrama sagrado seria o nome de Deus. A gente, inclusive, perdeu um pouco dessa vocalização de como diria isso, porque o pessoal, em respeito, falou, não, ninguém deve ficar falando isso aí. A gente, através da arqueologia, sintaxes e tal, muitas pessoas dizem que mais chega perto desse nome de Deus seria a expressão Yahweh. Yahweh. Mas ainda é difícil de afirmar. Só que isso tem essa relação do verbo ser, eu sou. Mas tem um estudioso, curiosamente, que ele vai numa direção diferente. Porque quando você fala do eu sou, você vai pensar em alguém que talvez vinculado a essa eternidade de Deus, né? Deus ele não era, mas ele é, então sempre presente e tudo mais. O que é verdade. Sim, não deixa de ser mentira. E esse autor chamado Franz Rosenwein, ele vai escrever um artigo, ele foi um cara alemão, inclusive, ele era judeu alemão, que ele traduziu a Bíblia do hebraico para o alemão em, 10 anos. Depois passou os outros 30 tentando defender o que ele fez. O pessoal ficou louco com a tradução dele. Só que tem um artigo no livro dele que ele vai trabalhar sobre esse nome de Deus. E ele vai dar uma outra possibilidade, que não seria o eu sou. Porque no hebraico, o verbo ser não é só ser como no português. Tem um verbo para ser e outro verbo para outra coisa. É como se fosse no inglês. Mas mesmo no português, por mais que a gente diferencie, mas às vezes se mistura também. Sim, é verdade. Porque você está querendo dizer, por exemplo, no inglês você tem o verbo to be, que ele é ser e estar. Isso, ao mesmo tempo. Você vai usar o mesmo verbo. E o contexto que manda pro negócio. Mas, por exemplo, aqui no próprio texto, Deus vai virar para Moisés e falar assim, vai porque eu serei contigo. Que é o estar, né? É de quem eu sou. Mas esse ser que ele está falando aqui eu vou estar contigo. Então a gente fala, não, eu sou contigo. Eu tô com você. Tô contigo, né? Sou contigo. Sou contigo. Então, ele tem a mesma usabilidade. Às vezes, dependendo do contexto, ele vai ser específico. Não, Sim. Você não fala eu sou com fome. Eu estou com fome. Eu estou com fome. Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, não tá errado falar eu sou com fome. Porque, tipo assim, o meu ser está faminto. Está faminto, então eu sou com... Então, tudo bem, dá pra diferenciar aqui, mas no hebraico não tem essa diferenciação. Não, no hebraico o verbo ser, ele pode significar tanto ser quanto estar. Então aqui poderia ser... Então ele tá falando eu estou o que estou. Pode ser, é uma possibilidade. Porque como tradutores do texto, a gente não tem como traduzir as duas coisas ao mesmo tempo no português, por exemplo. Teria que selecionar uma das duas. O tradutor selecionou eu sou, né? É isso. Eu sou / estou. / estou. E aí a proposta desse rapaz, desse tradutor, desse estudante do texto, ele fala que Deus não está dizendo que ele é, eu sou, mas que Deus está, eu estou. Porque pensa, para quem que Deus está falando aqui? Para quem é a fala nesse momento? Você dirá aos filhos de Israel. Que estão escravizados por um tempasso, tá ligado? Por muito tempo. E eles estão assim, puxa, cadê Deus? Exato. Eu tô sozinho aqui tomando no lombo. Aí chega Moisés e fala para esse povo que tá sofrendo, escravizado, o Deus que é eterno, poderoso, ele vai libertar vocês. E esse Deus eterno, Moisés, onde é que ele estava nos últimos 400 anos? E aí que vem a proposta do Dr. Rosenwein, que Deus está falando pro povo, não é que ele é, mas que ele está. E que durante todos esses 400 anos, Deus esteve com eles. Então quando o povo perguntasse, quem é esse Deus? Ele iria falar, é o Deus que está com vocês. Não é só o Deus que esteve com Abraão, com Isaac, com Jacó, mas é o Deus que está presente com vocês. Ele é o Deus que é. Então, o eu sou é Deus. Mas esse Deus que é também é o Deus que está. E para um povo escravizado, faria muito mais sentido dizer que Deus está com eles do que um Deus que é. Não estou aqui dizendo que é uma coisa ou outra. Isso é legal na Bíblia. Mas essa que é a grande questão, né? Esse Deus que é, ele está. Ele está. Exato. Né? Então, de novo, esse anjo do Senhor que aparece dentro de uma forma, digamos assim, compreensível à limitação humana, que ele se limita para aparecer, esse Deus ele também vê o que está acontecendo com Israel,
mas ele conhece o sofrimento. Por quê? Porque ele é o Deus que está. Ele é o Deus que estava durante todo o tempo com eles, sofrendo junto com eles. Não é um Deus que estava no céu e ele é eterno no céu, mas um Deus que tá junto no batente do cara, na lama. Muito bom. Então, o verso 15, Deus ele continua dizendo para Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel, o Senhor, e aqui é o nome da aliança. Sim, né? agora Então, é esse tetagrama sagrado que a gente falou. aquele da aliança, o Deus do seu pai, Abraão, Isaac, Jacó, né? Ele me enviou a vocês, e este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Que nome? Eu tô com vocês. Eu tô com vocês. Eu sou o que estou. Talvez fosse a melhor tradução até. É, muito bom. Não, e essa é a grandeza do nome de Deus, né? É isso que ele é. Eu sou o que sou, inclusive estar com vocês. Exato. É isso que eu sou, né? Então, Deus ele não tá limitado a uma coisa. Tá, então Deus é isso ou aquilo? Sim. Sim, Né? essa Sim. é a resposta. Lindo. É que, ele às é. vezes, no nosso pensamento, a gente sempre é meio grego nisso, meio filosófico, tem que ser uma coisa ou outra, senão é contraditório. Mas para a Bíblia, muitas vezes, é uma coisa e outra ao mesmo tempo. E essa ambiguidade é o que faz a beleza do texto. Jesus é homem ou é Deus? Sim. Sim, 100% os dois. Então. Então ele é 200%? Não, ele é 100%. Não. Deixa eu falar. Verso 16. Vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade eu os tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito. Eu estou com vocês. Eu tô lá, eu tô visitando vocês, né? E prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do Cananeu, do Teu. Então ele repete aqui, eu já tinha falado para Moisés Sim. anteriormente, né? Para a terra que mana leite e mel. E ouvirão o que você vai dizer, e você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E aqui é legal, né? Porque depois ele fala: eu sei que Faraó não vai deixar vocês ir, a menos que for com mão forte, braço estendido, que é o grande lema desse período do Êxodo aqui. Mão forte, braço estendido. E ele vai operar grandes sinais e maravilhas para libertar o povo. E o curioso é que no verso 21, eles não vão sair expulsos. O texto fala sobre graça, que ele vai dar graça a este povo, aos olhares dos egípcios, e vocês vão tirar coisas deles. Então vão sair com riquezas da terra do Egito. E isso é muito estranho de pensar, porque eles eram escravos, Deus vai vir libertar eles, então você pensa eles sendo expulsos talvez, mas na verdade eles estão espoliando o povo. Há então talvez um teor de guerra aqui, onde eles não estão saindo como os derrotados, mas os vitoriosos de uma escravidão. E interessante também, porque eles também não estão roubando o povo. Não, o texto fala que eles receberão, eles vão pedir e cada um receberá. E de novo, e também não é o presente, né? Não é por exemplo. Porque escravo ele meio que não tem salário, né? Não. O salário dele é o chicote no Isso que eu ombro ia falar. e um pouco de pepino, como é que é? Pepinos e cebolas, né? Enfim, então assim, eles estão sendo ressarcidos também por muito do que eles trabalharam, contribuíram ali com a sociedade o tempo todo. Mas podemos então pro 4 aqui, a gente Pode já ser, avançou capítulo bastante 4. aqui no nosso tempo do programa, pra gente então conseguir abarcar. De novo, você vê que é muito difícil quando você está lendo o texto na sequência, você ficar indo e voltando, porque, terça, é quarta, é quinta. O autor, ele vai trabalhar a questão do anjo do Senhor numa terça-feira, mas já apareceu lá no começo do texto, aí depois ele vai falar dessa questão das objeções, mas já apareceu no meio, aí ele trata disso na quinta ou na quarta, sei lá e tal. Então, assim, as divisões temáticas ali, o texto, ele meio que vai fluindo. Sim. Então você vê, a gente está trabalhando os temas aqui, né, mas aí é o seu papel, né, se esforçar um pouquinho para ver aí. Mas também, assim, não é feio você não seguir a ordem exata da lição. Sim. E tal, se o texto está te levando para estudar de uma outra forma, né? O importante é você estudar a Bíblia. O guia, ele é um guia, ele está te guiando, te ajudando ali e tal, para você ter essas compreensões, tá certo? Então vamos lá, capítulo 4. No capítulo 4, achei importante pontuar, Moisés ele vai ter basicamente 4 grandes objeções ou pedindo explicações para Deus para entender melhor a missão dele, né? Então ele começou perguntando quem eu sou na fila do pão, capítulo 3, depois qual o seu nome, e no verso 1 ele vai perguntar, né? Mas não vão crer em mim, vão falar, o Senhor não te apareceu nada. E aí Deus vai, em resposta a isso, dar algumas manifestações de que Deus está com Moisés. E é meio maluco essas manifestações, né? A primeira é ele pegar o cajado dele e jogar no chão, que se tornará em uma serpente. Aí ele tem que jogar, ele foge do cajado, pega pela cauda e volta de novo. O segundo é colocar a mão no seio, né, por dentro da roupa,
tira, a mão tá leprosa. Imagina o quão impactante foi isso para Moisés. Minha mão leprosa, vixe, deu ruim. Aí ele põe de volta, a mão tá curada. E ele ainda fala de outros sinais que verão, inclusive das águas, no verso 9, se tornarem sangue. Se ainda não acreditarem em vocês, nem te ouvirem, no verso 9 ali, ó, tomarás das águas do rio, derramarás na terra seca, e as águas do rio se tornarão em sangue sobre a terra. Inclusive, spoiler, é a primeira praga, né? Então a primeira praga está anunciada aqui. E ele vai falar... Mas ele tá falando para fazer isso pros israelitas. Exato, pro povo acreditar que Deus enviou ele. O que depois vai ser para o próprio Egito acreditar que Deus também enviou ele. E que, né, tem toda uma questão aqui. Então, tudo isso é meio que uma objeção de Moisés. Então, perceba, 2 interpelações de Moisés é porque ele queria entender melhor a missão. A terceira, e agora depois a quarta, já é meio que não vão acreditar em mim e tudo mais. E Deus vai tentando fazer com que Moisés entenda que vão acreditar nele. Tem sinais para fazer isso. Muito bom. Então, assim, você vê que o tempo todo Deus ele quer convencer. E talvez, assim, um exercício, eu não sei, o texto não diz que ele chegou nessa etapa de mostrar pro povo, mas talvez se ele chegou e mostrou, né, essa coisa do sangue ali e tal, aí imagina, quando o povo vê a primeira praga lá acontecendo com o egípcio, ele... Eu vi essa! Bem interessante, né? O texto ele deixa meio de forma sutil, né, que ele faz algum sinal na frente do povo, mas não diz qual deles. Mas Deus tá dando digamos assim, um arsenal de sinais, né? Se Moisés for meio desesperado, faz logo todos, fala, e aí, qual é? E aí Moisés, no verso 10, disse ao Senhor, Senhor, eu sei que o Senhor é capaz de colocar lepra e tirar. Isso é muito mais difícil que qualquer outra coisa. Mas eu não sou muito eloquente, né? Eu nunca fui, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois que eu sou pesado de boca e pesado de língua. Aqui mais uma desculpa que ele vai dar, e aí, de novo, né? Que nem o espinho de Paulo, a gente fica tentando especular, né? Tem uns que vão dizer que ele era meio gago, que ele não era bom de discurso público, né? E tudo mais. Alguns vão colocar, não sei se é essa visão que você tem um pouco mais, que tipo, Moisés está 40 anos longe do Egito, né? Eu ia comentar isso agora. É isso? Eu ia falar disso aí. Então que não é uma resposta, Sim. Porque resposta a gente não tem. É uma possibilidade também, isso. Né? É questão de fato do idioma, né? Porque Moisés cresceu no Egito falando um idioma. O povo de Israel tinha outro idioma. Só que agora ele vai para Midian com um terceiro possível idioma. E há 40 anos que ele não pratica o seu egípcio. Então o seu egípcio estava, né, meio enferrujado. Que nem tipo... Talvez você conheça aquela pessoa que ela mora no exterior, né? Ela volta pro Brasil. Como é que se fala essa palavra em português? Né? Você nasceu aqui em Patinhos de Minas. Que fala em português? Mas, cara, pior que é muito engraçado, assim. Eu tô há quase 4 anos na Irlanda. Olha só, falando muito mais o inglês, né? E assim, e eu ainda convivo com a galera que fala português. Então, assim, você tá sempre, né, ali e tal, mas às vezes você tá na conversação ali e tal, você... Caramba, como é que é essa palavra? Porque assim, você para de usar algumas palavras, elas meio que saem da memória imediata e vão lá pro subconsciente, né? Assim, com um tempão tentando lembrar, talvez, né? Tipo, 40 anos não falando egípcio, né? Talvez falando, só tinha as ovelhas para praticar Duolingo, né? Enfim. E aqui tem que entender que isso aqui, mais do que um ponto de Moisés a ser um empecilho, isso aqui é Moisés tentando criar um empecilho. Sim. Então, às vezes, nem tinha isso. Mas Moisés só não queria mesmo ir, ele coloca essa pedra de tropeço ali no meio para ele não ir. Só que ele tá lidando com Deus, né? E aí, a resposta vem. Ô Moisés, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, Senhor? Não sei, você acabou de se apresentar para mim, eu não conheço todos esses atributos ainda, né? Enfim, mas ele tá falando assim, eu sou essa pessoa, agora vai e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Para você que assistiu O Príncipe do Egito, aquele desenho, famoso, que é espetacular, assim, né? Mas, de novo, é uma peça de ficção baseada na Bíblia aqui, mas nessa hora, quando Deus fala, né? Quem fez a boca do homem, ele já fala meio brabo, né? Então. Já fala meio gritando, aí o cabelo de Moisés até vai para trás, assim, né? Enfim. Aí, enfim, quem fez a boca do homem, quem faz o mundo, ele vai falar tal, eu vou ensinar você o que tem de falar. O que você tem que falar. Aí... Então, eu ia te falar disso. O verso 13. Então, porque... Você falou assim, não, Moisés está tentando entender qual que é a missão dele. Na verdade, não, né? Então... Ele tá meio que tentando sair fora, parece, Como eu tinha falado, 2 vezes, Moisés parece tentar entender a sua missão. O que eu vou falar, quem sou eu, mais humilde. As 2 últimas, uma tentativa de escapar. Ninguém vai acreditar em mim. Eu não sei falar.
Na última, que seria uma quinta, mas não é porque todas as outras são meio que perguntas, essa Moisés fala, manda outro. Não quero ir. Senhor, envie alguém, outra pessoa, que você queira, menos a mim. Assim, até que ponto, né? A coisa deixa de ser humildade. Não, senhor, só precisar de mim. Não, deve ter alguém mais qualificado. Ninguém vai acreditar em mim. E aí, parece que aqui a coisa passa da humildade para, de fato, uma teimosia. De fato. O que suscita uma pergunta, né? E talvez a gente possa trabalhar isso depois, mas até que ponto, assim, quando Deus chama alguém, essa pessoa tem ou não liberdade para dizer não? Isso é uma pergunta muito importante. Acho que é bom te deixar pro final. Levanta. Isso, levanta a bola e depois a gente corta. Porque aqui Moisés, ele tá falando que não quer ir, mas ele tem escolha. Isso, e tanto que a atitude de Deus no verso 14 é ter sua ira acendida, né? A ira de Deus se acende e ele fala, olha, Arão não é teu irmão? Eu vou ser com ele então. Ele vai falar, ele sabe a língua, ele fala bem, sabe até o egípcio de core salteado. Ele que vai falar e você vai com ele. Vai dar tudo certo, vai. Enquanto ele tá falando isso, Arão já tá na metade do caminho, né? Arão já tá indo, é verdade. Porque ele fala assim, ó, ele tá vindo ao seu encontro e quando vê você se alegrará em seu coração. Você falará com ele e lhe porá na boca as palavras, e eu serei com a sua boca e com a dele, e ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo, ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Por que ele tá falando isso aqui, né? Porque a ideia do profeta na Bíblia é ser a boca de Deus. Sim. Então falando assim, eu vou colocar na tua boca as minhas palavras. Só que já que você não quer falar, dá Então uma desculpa, você né? vai colocar essas palavras que eu coloquei na sua boca, você vai pegar essas palavras e colocar na boca de Arão, e ele será a sua boca, e você será como se fosse Deus. Então Deus está falando que Moisés vai ser para Arão o que Deus é para Moisés. Sim. Né? E aí você percebe, na verdade, uma didática de Deus em lidar com o ser humano. É basicamente Deus falando, eu não precisaria de Arão para fazer isso, meu filho. Só você estava bom. Mas você está dificultando tanto Na verdade, as coisas. não precisava nem de você, né? Para começar, né? Mas Mas já que vamos lidar contigo, já que você está colocando esse empecilho, então vamos trabalhar com Arão sendo o profeta e você sendo, entre aspas, o Deus para o profeta. E isso é muito curioso, porque não precisaria de Arão, não precisaria desse intermediário, é só pular um ponto, Moisés fazia tudo. Só que por conta dessa dureza de Moisés, Deus coloca isso. O que no futuro vai ser inclusive um problema para eles. Mas isso aí é só um ponto. Mas eu gosto muito do verso 17, que ele fala, pega o teu cajado e vai logo. Faz os teus sinais. segue Teu caminho. Lembra, já te dei essa explicação. Verso 18. Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse, deixe-me voltar aos meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Jetro respondeu, vá em paz. O Senhor disse a Moisés em Midian, volte para o Egito porque já morreram todos os que queriam matar você. Então Moisés tomou a mulher e os filhos, fez com que montassem no jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Voltou a falar do bordão, né? O cajado. Por que ele tá falando toda hora desse bordão? Talvez porque vai usar esse bordão muitas vezes, né? Pra fazer uns sinais aí, abrir uns mares, quem sabe. Mas o bordão era tipo um cajado ou era tipo uma frase de efeito? Um bordão. Né? Acho que era um cajado pra dar na cabeça quem fala essas frases. O bordão é o Senhor me enviou, né? Sim. Verso 21. O Senhor disse a Moisés, quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante do faraó todos os milagres que eu pus em tuas mãos. Mas eu vou endurecer o coração de faraó para que não deixe o povo ir. Mas Deus quer libertar o povo. E ele deu todo o arsenal ali para Moisés libertar o povo. Pois é. Aí ele vai atrapalhar isso. Então, parece que Deus não quer libertar o povo. Né? Enfim. Falamos disso agora ou depois? Então, olha só, eu acho que é mais um, como é que é o negócio? Prenúncio? Um prenúncio de enredo, olha que bonito. Acho que a lição não aborda isso, não, se a lição não abordou, quem somos então, nós para abordar? Segura, porque isso daqui vai aparecer mais, mas olha que interessante. Lembra... Já fica um convite, né, para você ver o próximo episódio, que talvez falemos sobre isso. Talvez não. Ou talvez sim. Então, vamos ver. Vamos ver. Venha né? e veja. Venha e veja. Mas ele fala assim, olha, eu vou endurecer o coração do faraó para que deixe o povo ir. Aí você pergunta assim, mas Deus quer libertar o povo ou Deus quer fazer com que o faraó não deixe o povo sair? Mas a resposta aí... é sim. Exato, mas você tem que lembrar qual o propósito do êxodo. É só libertar Israel? Porque só libertar Israel é fácil. Eu não consigo também. Eu criei, mas se tem um negócio... um bordão, mas eu penso num negócio assim, que você já jogou damas. Dama. Nossa, né? Acho que não é da minha época não. Não, é coisa do... Tô brincando, já joguei damas. E xadrez, né? Não, isso aí não é de Deus, né? Não? Não sei. Mas é interessante porque no xadrez,
os grandes especialistas, eles chegam a enxergar tipo 14, 15, 20 rodadas à frente. Uhum. Então o movimento que ele faz agora, Ele já sabe o que vai ser no futuro. esse movimento é o movimento inicial para daqui a 14 movimentos ele fazer o que ele realmente quer fazer. Nem começou o jogo e já acabou porque o rapaz já viu na cabeça dele. Então. A dama é mais linear, né? Sim. Você vê o próximo movimento ali e tal. Você até tem ali, né? Como você. Mas é muito menos possibilidades. E eu costumo dizer que Deus ele meio que joga xadrez, assim, porque. E só que é um xadrez assim. Ele não é só ali no coisa, é o pessoal zoava, o xadrez 4D, né? Então. Enfim. Mas é que, tipo assim, Deus ele faz uma coisa e você fala assim, mas o que ele tá querendo com isso? Então. Ele já tá vendo à frente, né? Às vezes você vai saber daqui a alguns milênios. Sela esse livro porque não é pra agora. Eu falei, mas eu quero saber quem tem aqui. Não é pra agora, é pra depois, né? Então, assim. Tu vai morrer em paz. Sigamos aqui, mas olha só, ele tá falando que vai endurecer o coração pro faraó não deixar o povo sair. Uhum. Mas aí, verso 22, você vai dizer pro faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, o meu primogênito. Outro anúncio de enredo aqui. Ou pelo menos um checkpoint, talvez. Sim, Né? prenúncio. Importante. Israel é o meu filho, o meu primogênito. E eu digo a você, deixe o meu filho ir para que me adore. Mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei o seu filho, o seu primogênito. Mas essa não é a 10ª praga? Não, mas ela Isso tá já é lá, né? anunciado aqui, já no Sim. comecinho. Então, assim, ele tem todo o tempo... A coisa, ela escalona muito mais antes de chegar nesse último recurso. E aqui você percebe esse caminhar da graça de Deus, né? Porque Deus ele vai trabalhar com esclarecimento, que ele vai trabalhar mais pra frente, mas ele tem esses anúncios para Faraó que o Faraó poderia soltar esse povo antes, poderia liberar o povo antes. E se você lembrar antes, Deus fala para Moisés, eu vou fazer os prodígios porque eu sei, que é o capítulo 3, verso 19, eu sei que o rei do Egito não vai deixar vocês irem, se não for para o mão forte. Então, o faraó teria a possibilidade de liberar o povo de forma muito mais tranquila. Mas parece que o próprio faraó não quer isso. Mas isso fica para mais para frente. Mas perceba essa graça. E quando a gente chegar nas pragas, vai ter um verso lá bem interessante, no meio dessas pragas soltas aí, que vai mostrar o porquê que Deus está agindo dessa forma, né? De fato. Lembrando que lá em Jonas, Deus fala assim, vai lá e pega pro povo de Nínive. Uhum. Jonas, o sermão dele é assim, ó, em 40 dias vocês vão morrer. Sim. E o povo imediatamente se arrepende. De fato. Aqui é sinal, é pregação, é pedido, é 10 pragas e faraó. Não vai rolar. Talvez Deus, com seu olhar à frente, já perceba como o pessoal daquela época é, né? Talvez o pessoal de Nínive, com uma frase, já conseguiria alcançar essa misericórdia. Talvez Faraó, com 20 pragas, não ia chegar nisso. Mas aí a culpa é de faraó ou é de Deus? Sigamos, né? É pra pensar. E aí, aqui do verso 24 em diante, né? Vai acontecer algumas situações bem peculiares, né? Moisés, ele não era circuncidado. Os filhos de Moisés, né? Parece. Os filhos né? dele também e tal. Também ou é o Não, parece que Moisés é circuncidado, mas os filhos deles que não são, isso. Esse texto, inclusive, é um texto bem... Ele aparece na quinta-feira, né? Então, quinta-feira. Esse texto, ele é bem curioso, porque no texto ele não vai ser muito explicado qual é a posição e qual é a importância desse texto ali. Mas parece que Moisés está indo cumprir a missão, mas não fez uma parte importante da aliança, que era a circuncisão. A circuncisão é uma parte fundamental da aliança. Sim. Porque Deus, ele corta a aliança de um jeito e o ser humano de outro, né? Ele vai cortar uma outra coisa para assinar Todo mundo corta, né? Enfim, a aliança. E aqui talvez tenha até uma questão das religiões, né? Porque Zípora, ela não era israelita, né? Talvez tivesse uma questão ali, porque o Jetro era sacerdote, mas tivesse uma questão com Deus, só que não tinha circuncisão na prática dela. Talvez não entendessem. Não era dentro daquela aliança. Isso, né? Talvez até Moisés, para não escandalizar, não fez, não sei o que Moisés pensou na época. Mas aí aparece anjo, ele circuncida. Então qual a importância desse texto aqui? É isso aí. Deus abençoe. Fica aí o questionamento. Né? Fica aí o questionamento. Enfim, a gente só pode especular, porque de fato Moisés não apresenta, né? Mas Sim. é curioso, ele tá indo para uma missão, mas ele mesmo não tá 100%, né? E aí como é que ele vai poder esperar que o povo embarque nessa se ele também não entrou com os dois pés dentro d'água, né? De fato. Fica aí o questionamento. E aí, finalmente, Moisés vai se encontrar com Arão, né? Eles se encontram lá no deserto. E aí, eles se beijam e tudo mais. Moisés explica tudo o que aconteceu, tudo que ele viu, tudo que ele ouviu para Arão, né? Uhum. E aí, Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais diante do povo. Olha que a gente tinha comentado. Quantos sinais? Não sabemos, mas talvez todos, né? Uhum. A questão é, o povo
creu. Quão firme e sólido esse crer? Até Cenas dos próximos capítulos. É a primeira tribulação. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. E assim, o capítulo 4, que não é exatamente o fim da história aqui, mas é onde a gente vai dar uma pausa pro próximo episódio, né? Mas acho que é muito importante, a gente começou com isso, né, você levantando essa pergunta, da questão se o chamado de Moisés tem relação com o nosso, como é que esse chamado, se vai ser coisa boa só ou não, e aí até a gente levantou sobre a questão da liberdade, né, do chamado. Acho que é importante a gente retomar esses pontos, né. Vamos começar com a parte da liberdade, que eu acho que a gente termina com hoje, né. No caso, essa liberdade, então, é no seguinte sentido. Quando Deus me chama, ou vamos falar o seguinte, primeiro vamos tratar do texto. Isso. Então Deus foi lá e chamou Abraão. Abraão. Moisés. Chamou Abraão. Chamou todo mundo. Chamou todo mundo, tá na história aqui, mas vamos lá, chamou Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai pro lugar que eu vou te mostrar. Abraão vai. Sim. Abraão poderia não ter ido. Deus vai lá e chama Moisés. Moisés, sai daí para de brincar de casinha. Seu trabalho de pastor. Você tem um trabalho para você, eu quero que você liberte o meu povo. Aí eu falei, Deus, não quero. Moisés, estou bravo com você não quer? Não é porque bravo, eu sou livre ou não sou? Eu devo ir ou não devo ir? Então, e tem outra história, tem outra história até que a gente usa muito para isso, fala assim que a resposta de quase todo mundo é não tem liberdade, quando Deus quer ele faz, é a história de Jonas, que você inclusive citou. Sim. Jonas, ele parece que não quer ir para Nínive, aí ele foge da presença de Deus e Deus manda uma tempestade na cabeça dele. Então, a resposta parece ser, né, quando você não quer e Deus quer, é melhor você fazer, senão vai vir uma tempestade na sua cabeça, vai ser jogado no mar e uma baleia, um peixe vai te engolir. Só que isso é uma resposta da gente que às vezes não olhou de forma atentiva o texto. Porque quando você olha tanto para o texto de Jonas quanto para o texto de Moisés, o ponto da liberdade em si não é elaborado, não é trabalhado. Por quê? Jonas teve liberdade? Sim, ele teria. Só que o texto, Deus ele chega para Jonas e fala, sobe e prega a Nínive. Aí o texto bíblico no verso seguinte fala, Jonas subiu. Então ele levantou-se, né? E aí, tipo, esse levantou, tá implícito uma ideia de que ele se arrumou, pegou sua mala, pegou seu cajado, colocou sua roupa de profeta, preparou o script e desceu até Jope para fugir. Então, Jonas deu toda a cara de que ele ia cumprir a missão e saiu pela tangente, querendo mentir para Deus que ele cumpriria a missão. Então Deus fica, Jonas, tá de brincadeira? Pega uma tempestade para você. E com Moisés é a mesma coisa. Você não vê nenhum momento Moisés realmente falando, Deus, eu não quero ir. Moisés, na verdade, se coloca dentro da missão. Senhor, quando eu estiver lá, o que eu vou falar? Senhor, quando perguntarem. Então ele está lá dentro, ele se colocou. E só no final, depois de Deus já empregou todo, né, uma explicação. Não, Moisés, vou estar com você. Aí Moisés chega e fala, Deus, manda outro. Aí Deus fala, você está de brincadeira, né? Perdi meu tempo contigo aqui, você falar isso? Então, acho que a pergunta que... E lembrando que a ira de Deus, né, conforme ele descreve aqui, aí, quando Deus se ira, ele não é raivinha, né? Não. É uma ira de zelo, né? Sim. A chama do seu zelo se acendendo. E o zelo dele e a sua ira é movido pelo seu amor e pelo seu espírito redentivo. E pela sua misericórdia, né? Perfeito. Acho que a pergunta que mataria tudo isso é, se Deus chegou para Moisés e falou, Moisés, eu quero que você vá. Se Moisés tivesse falado, na primeira coisa, Deus, eu não quero ir. Não vou. Deus teria deixado ele não ir? E tipo, é difícil responder isso, mas acredito que sim. Porque Deus dá liberdade pra gente. Sim. E Deus tem 1000 maneiras de resolver as coisas. Ele escolheu Moisés, mas Moisés poderia não querer participar. Sim. E talvez a gente estaria lendo um outro livro, uma outra história. O livro de Arão, talvez, porque Arão estava no meio do caminho já, né? Então, Deus dá liberdade para as pessoas aceitarem e recusarem o chamado. Claro que, quando você aceita, você vai estar participando de um processo de salvação para as pessoas, o que é muito positivo para você. Sim. E também para os outros. Mas se você não quiser, vai ter vários que vão querer. E a gente tem várias histórias disso, né? Pessoas, inclusive, em nossa época, que foram chamados para ser profeta, talvez, que não aceitaram, a história continuou. Sim. Com outras pessoas que aceitaram. Sim. Mas por que Abraão e não, sei lá, Abacuque naquela época? Não o Abacuque profeta, um Abacuque que morava na tribo vizinha. Um Abacuque normal lá. O Abacuque da Silva lá, que era vizinho da tribo lá. Porque Abraão aceitou, né? E tem outra, a gente não sabe. Porque, tipo, talvez Deus não chamou Abacuque, foi direto para Abraão. E por que Deus escolhe quem ele escolhe? Porque ele quer, porque ele é soberano. A resposta é sempre sim. Sim. Agora, pra gente encerrar, uma pergunta-chave aqui que, de novo, a gente quer ler
a lição, estudar a Bíblia aqui, sempre buscando o crescimento e edificação pessoal, né? E a gente quer aplicar, e muitas vezes Esse zelo por aplicar, né? nesse ímpeto de querer aplicar, a gente meio que pula algumas etapas importantes e não faz certas reflexões. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: o chamado de Moisés, de Abraão, de Jonas, é o mesmo chamado que eu recebo de Deus na minha jornada cristã? Quando Deus me chama para uma missão, para alguma coisa, necessariamente é a mesma coisa? Então essa liberdade se aplica a mim? Ou Deus ele traça para mim assim um plano, e se eu não seguir esse plano eu vou ser amaldiçoado e nada vai dar certo para mim, né? E aí, dentro dessa mesma pergunta, ainda tem aquela questão, né? Tá bom, eu tenho certeza que Deus me chamou e eu resolvi obedecer. Tudo vai dar certo. Agora é só bênção. Agora é só bênção, o caminho vai ficar tranquilinho. Como é que a gente responde isso e como é que a gente aplicaria isso para nós hoje? Assim, como é que eu olho para a história de Moisés, que tem uma missão específica, para um povo específico, de uma aliança específica, e eu falo assim, tá, e daí? Isso é interessante, né? Quando a gente pensa sobre a eleição de Deus, sempre é uma visão muito, ou talvez romântica até, né? Tudo vai dar certo e tal. Mas olha para o Êxodo em si. Olha para a história do povo de Israel. Esse povo foi abertamente escolhido por Deus. E agora estão escravizados. Deu tudo certo na história deles? Não deu. Mas por que não deu na história deles? Porque um outro povo, que nem tinha relação com eles, podia ser salvo. Então, muitas vezes, o escolhido de Deus ele vai passar por problemas para que o outro possa ser salvo. Porque o chamado de Deus, a eleição de Deus, não tem a ver com bênção ou maldição. Tem a ver com missão. E a missão, às vezes, pode passar por pontos altos e pontos baixos. Não depende de você, depende até, às vezes, de quem vai receber essa mensagem, né? Pense nos profetas, Isaías, Jeremias, esses profetas, muitos outros, o próprio Jonas, inclusive, vão passar por problemas gravíssimos, porque escolheram aceitar a mensagem de Deus. Um é cerrado no meio, o outro é preso, outro é apedrejado, e a história vai. Vai seguindo, vai seguindo. Agora, uma coisa a gente pode ter certeza, né? Mesmo no meio dessas dificuldades, desses problemas, todas essas coisas, Paulo ele vai dizer, talvez um dos versos mais conhecidos, mas que muitas vezes também é mal interpretado, mas ele vai falar lá em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas aí o pessoal não lê o resto, né? Sim. E que são chamados segundo o seu propósito, chamados, eleitos, né? Convidados, eleitos segundo o seu propósito, porque aqueles que ele escolheu, a esses ele capacitou, glorificou, santificou, fortaleceu, transformou, e, enfim, vários verbos lá. Mas a questão é, aqueles que Deus chama, ele abençoa. Essa bênção significa ausência de problema? Não. Não, eu acho que com a maior bênção que ele poderia dar, que é a própria presença dele junto com a pessoa. Sim. E a pessoa no meio dos problemas perceber que Deus está comigo. E o final ele diz assim, todas essas coisas vão acontecer, ou seja, todas as coisas, as boas e as ruins que vão acontecer na nossa vida, elas vão trabalhar no propósito que Deus tem na nossa vida. E no fim ele explica que é a transformação da sua imagem em nós. Para sermos conforme a imagem do seu filho. Sim. Né? Então, o nosso chamado talvez não seja um chamado profético, não seja um chamado missiológico no sentido de tirar um povo da escravidão, alguma coisa assim, porque esses são chamados específicos da Bíblia. E assim, é perigoso a gente já sair aplicando, né? Não, Moisés foi chamado assim, então na minha vida a mesma coisa. Calma, né? Mas todo cristão tem um chamado. Sim. E é isso que Paulo está dizendo aqui. E o que a gente pode aprender de Moisés é que, tipo assim, Moisés, ele de fato vacilou ali no começo, mas depois ele vai de corpo e alma. E ele não tá pronto como líder ainda. Não, esse é um processo, Ele não estava pronto com 40 anos e ele ainda não tá pronto com 80. De fato. Então, assim, ele vai... E talvez não tivesse nem com 120, né? Não, e eu vou te falar, não tá pronto porque ele escorrega numa casca de banana no final e não entra na Terra Prometida. Sim. Porque ele não estava pronto. Né? Então, assim, 120 anos ele tá pronto, mas Deus não vai te chamar, ou não chamou Moisés quando ele estava pronto, e esse é o processo. Essas coisas que vão acontecendo, elas acontecem porque nós não estamos prontos. De fato. E nós só estaremos prontos quando ele de fato nos glorificar, mas até lá, ele nos convida para essa jornada. E essa jornada é importante na vida de cada cristão, porque é essa jornada que vai nos conformar à sua imagem. Porque é nessa, como Paulo vai dizer, né? Aliás, Deus vai dizer para Paulo,
né? O meu poder, ele se aperfeiçoa justamente na dependência que você tem de mim através da fraqueza. Exato. Porque se você já, né, Moisés estivesse prontão, preparadão, Não precisaria de meu Deus, eu sou um estadista, Moisés, aquele estadista, né? Já resolveria todo o problema. Sim. Não, você vai depender de mim. Não, mas e se tal coisa, Moisés? Dependa de mim e vai estar tudo certo. É que, às Mesmo vezes, enquanto estiver dando errado. sim, né? esse chamado de Deus que Deus faz na Bíblia, ele pode fazer para as pessoas hoje. Mas quando ele fizer, vai ser muito específico. Ele vai falar: olha, o meu chamado para você é esse. Mas para todos os cristãos, o chamado é sempre o mesmo, que é frutificar onde você está. Dar o seu melhor. Às vezes a gente fica tão preso nisso, né? Qual que é o plano de Deus? Eu tenho que fazer A, eu tenho que fazer B. E às vezes Deus está falando: cara, seja livre, escolha. Mas na sua escolha, me coloque dentro da sua escolha também. E que isso reflita também a minha glória. Mas caso Deus está te chamando para ser um novo Moisés, confia, Deus vai estar com você. Pode não ser tão fácil assim, mas ele vai estar com você. Essa é a promessa. Ele vai estar com você independente da situação, porque ele é um Deus que está conosco. Exato. E essa é a maior verdade bíblica, né? E o que a gente vai ver no Êxodo mais pra frente é que ele vai fazer uma barraquinha e vai estar com a gente, né? E ser conosco também. Tá certo? Gente, teve um episódio um pouquinho maior hoje, mas espero que seja bastante edificante na sua vida. Continue orando, estudando a palavra de Deus. Aproveita esses 3 meses para, assim, esquadrinhar o livro do Êxodo, que é um livro espetacular, né? E a gente aprende muita coisa aqui sobre o caráter de Deus e como Deus ele quer ter essa relação conosco. Então, você é esse convidado aqui da Bíblia, do Contra a Cultura, da lição aqui, para estudar a Bíblia junto com a gente. E a gente vai seguir, então, na semana que vem, para estudar agora a lição de número 3, e a gente vai ver, creio eu, que os capítulos 5 e 6, né? Exato, uma partezinha do 7. Um pedacinho ali do 7, então, siga com a gente. Não deixa de curtir esse episódio, se você ficou com a gente até aqui, compartilhe com outras pessoas. E tá chegando agora, o algoritmo mostrou esse vídeo para você por alguma razão aleatória que você não faz ideia. Aproveita esse momento, clica aqui em se inscrever para você não perder nenhum episódio que é postado aqui toda semana. Leonide, obrigado. Que isso, tamo junto. Semana que vem? Vamos ver se dá certo, mas tamo junto. Valeu, pessoal, um abraço. Tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação de qualquer valor utilizando a chave Pix que aparece na sua tela ou por outros meios de acordo com as informações aqui na descrição desse vídeo. Mas com certeza, o melhor jeito de você abençoar o nosso canal e o nosso ministério é compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Que Deus te abençoe e obrigado por estar aqui conosco.